neste horário, a Rede Nacional de Comunicação Cristã traz para você a Prece da Meia-Noite, com o missionário Adelino de Carvalho e com a apóstola Sol, Daniela Carvalho. A história do Monte Manaim. Os milagres que Deus opera no Monte Manaim. As curas, as libertações, as soluções de problemas considerados insolúveis, as conquistas de sonhos e a libertação espiritual especializada em quebra de demanda, feitiço, inveja e maldição. Você vai assistir um programa forte, com uma mensagem poderosa, na revelação do Espírito do Deus Todo-Poderoso. No ar, a Prece da Meia-Noite. É meia-noite, é a hora da ação poderosa do Arcanjo Miguel, que é o anjo da justiça de Deus. Paz e luz para você. Eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria e nós vamos nos preparar para o momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Daqui a pouquinho, diretamente do Monte Manaim, a apóstola Sol vai orar forte por você. Afinal, você precisa de uma oração forte, uma oração poderosa, para você se levantar e agir. A fé violenta, a fé poderosa, a fé que te leva a uma decisão certa na sua vida, em direção daquilo que você quer. E aí, o impossível, aquilo que ninguém pode fazer, Deus ele faz, Deus ele opera, mas é preciso ter essa fé violenta, essa fé poderosa. Então daqui a pouquinho, momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Atenção para os nossos telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração. 31 98379 4517 11 99235 9476. Repetindo, 31 98379 4517 11 99235 9476. Tá aí os telefones, o WhatsApp para você enviar o seu nome, o nome da sua família para este momento forte da oração com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Lembrando que nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, é o início da corrente poderosa, a corrente do Arcanjo Miguel. Quem salva, eu tenho falado aqui sobre isso, quem salva é só Jesus e ninguém mais. Agora, quem nos defende, quem guerreia por nós no mundo espiritual, porque a nossa luta é espiritual, quem batalha por nós no mundo espiritual é o Arcanjo Miguel. A sua luta é espiritual, a sua batalha é espiritual. Então, nesta sexta-feira, em todos os santuários, Reino dos Céus espalhados pelo Brasil, a corrente forte, o início da corrente forte de batalha espiritual do Arcanjo Miguel. Nós vamos agora diretamente ao Monte Manaim, porque é o momento da oração. Aonde você estiver, concentre em Deus e receba agora a oração forte com a apóstola Sol Daniela Carvalho. Vamos juntos.
chagas abertas, sagrado coração, todo amor e bondade, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no meu corpo se derrame hoje e sempre, e eu andarei vestido e armado com as armas espirituais de Deus, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me enxerguem, e nem pensamentos eles possam ter para me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentem sem ao meu corpo amarrar. O arcanjo Miguel derrube os meus inimigos com o poder de sua espada de fogo. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. O Espírito Santo me cubra de luz e me guie na verdade. E Deus, com a sua infinita misericórdia e grande poder, seja o meu defensor contra as maldades e perseguições de meus inimigos. E eu, para sempre, saberei dizer: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Receba aí esta oração poderosa do sangue de Jesus para você se levantar, colocar o pé no caminho e ir para o santuário. Nesta sexta-feira forte, sexta-feira da batalha espiritual, a corrente poderosa de Josué para derrubar as muralhas que vêm na sua vida, que vêm nos seus caminhos, que impede você de alcançar a promessa de Deus. É uma muralha, como impedia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, de tomar posse da terra prometida. E depois que as muralhas foram derrubadas, diante da ordem que o arcanjo Miguel deu a Josué das 13 voltas ao redor das muralhas, as muralhas caíram, eles tomaram posse da terra prometida. E é o que vai acontecer com você. Nesta sexta-feira forte da batalha espiritual, a corrente poderosa do arcanjo Miguel, da derrubada das muralhas e também dos teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do arcanjo Miguel.
nesta sexta-feira. Você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Forte e poderoso, meu conselheiro, meu Senhor, autor da minha fé, meu Senhor, autor da minha fé, inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel, inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Inabalável, inabalável, sou eu na rocha de Israel. Toda firmeza, toda estrutura, toda grandeza, visão futura. É a águia que voa no céu. E disse o Senhor a Moisés: Tu falarás à rocha, e ela dará água no meio do deserto. Porque eu, o Senhor, estarei em cima da rocha. Pedra angular, meu Senhor, Jeová.
toda firmeza, toda estrutura, toda grandeza, visão futura. É a águia que voa no céu, é a águia que voa no céu. Rocha de Israel, 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 pedra angular, meu Senhor Jeová, Jeová, Milagres, milagres, milagres. Ercília Rosa, filho era viciado em drogas e foi liberto. Márcia Cristina, curada de sopro no coração. Camila Carla, filho curado de pneumonia. Hélio Moreira, era viciado na bebida alcoólica e foi liberto. Reino dos céus, reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Muito bem, eu sou o Bispo Rodrigo de Carvalho Maria. Nós estamos na prece poderosa da meia-noite. E nós vamos agora movimentar a nossa reportagem diretamente do Santuário Reino dos Céus, a Igreja Forte do Brasil, aonde você vai acompanhar comigo mais um testemunho de fé. É a prova viva, real, do que acontece dentro do santuário na sexta-feira forte da batalha espiritual. É o que você precisa. É de uma obra forte, de uma igreja forte, para que esse problema que vem na sua vida seja arrancado na raiz e você venha dar o seu testemunho. Como você acompanha agora mais um testemunho de fé, de milagres, é o que está acontecendo dentro do santuário. No ar! Milagres, milagres, milagres. Paz e luz. Paz e luz. Fala seu nome, sua cidade. Maria Aparecida Coelho, Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Maria Aparecida, conta para quem te assiste na televisão, na internet, te ouve no rádio, qual que é a vitória que a senhora conseguiu aqui no santuário após fazer aliança com Deus e subir a escada de Jacó no Monte Manaim. Tenho 2 vitórias, posso contar as 2. Pode contar. Tem uma que meu irmão ganhou um bom dinheiro numa justiça que fazia tempo. Aí eu subi a escada e fui pedir para ele. E nisso eu tenho o próximo, que é do meu filho, que ele estava desempregado há 4 anos. Eu pedi para ele e ele recebeu uma benção muito grande, trabalhar em casa, aí, com todos os benefícios que ele está ganhando, e ele... Era o sonho dele? Era o sonho dele. Então o seu filho, ele tinha um sonho de trabalhar em casa? Em casa, e pegou todos os benefícios e tem uma boa renda. Que maravilha! Tá bem, vai já pegar férias. Quer dizer, então, que após a senhora conseguir selar sua aliança, subir a escada de Jacó no Monte Manaim, o seu irmão conseguiu ganhar uma causa na justiça e seu filho recebeu a realização de um sonho, trabalhar em uma empresa dentro de casa. Dentro de casa, e ganhou todos os móveis ainda para ele trabalhar. E já vai ter férias agora em julho. Maravilha! Então valeu a pena então sacrificar e selar a aliança com Deus no Monte Manaim. Valeu a pena. O que você aconselha para quem não tem uma aliança, para quem ainda nunca subiu a escada de Jacó no Monte Manaim? Que venha fazer aliança e subir a escada de Jacó.
porque lá é a solução da nossa vida. A pessoa prospera, realiza sonho. Realiza sonho, muitos. Maravilha. Eu já recebi muitos sonhos lá. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Ya! Me faz, Senhor, sonhar teus sonhos. Responda minha oração. Envolva-me com os teus braços e pela escada de Jacó traz tua revelação. Traz tua revelação. Assim como essa pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Agora coloca o pé no caminho e vá para o santuário. Nesta sexta-feira forte, a batalha espiritual que é travada em seu favor para jogar por terra os teus inimigos. O que está impedindo você de alcançar o que você precisa, o que você busca, o que você necessita, ou que já pediu a Deus para a sua vida, o que está te impedindo é uma muralha, é uma barreira, é um inimigo. E quando o arcanjo Miguel apareceu para Josué, diz a Bíblia Sagrada, apareceu para Josué diante das muralhas de Jericó, ele ordenou que fossem dadas 13 voltas ao redor das muralhas. As muralhas iriam cair e eles iriam tomar posse da terra prometida. E as muralhas caíram, eles tomaram posse. E é isso que vai acontecer na sua vida nesta sexta-feira, início da corrente poderosa do arcanjo Miguel, para derrubar as muralhas, para jogar por terra os teus inimigos. Coloca o pé no caminho e vá para o santuário antes que seja tarde demais. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Moshab Elohim. Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Paz e luz, meu apóstolo, paz e luz, minha apóstola Sol Daniela Carvalho, paz e luz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã de fé. Daqui a pouco eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, mas eu queria antes
contar para você um testemunho. Nós estamos caminhando agora para a entrada do mês 7. Mês 7 é o mês da aliança com Deus, o mês da subida da escada de Jacó. Todos os anos, esse ato profético, eu queria até pedir à TV Reino que mostrasse algumas imagens. E todo ano, olha para você na tela algumas imagens, o povo de Deus tem uma fé muito grande, sai pessoas de todo o Brasil, os nossos irmãos que são provedores, que durante todo o ano dá a sua oferta, cumprindo a sua oferta no seu carnê de provedor, que dá o direito ao irmão, quando ele fecha o carnê, ele subir a escada de Jacó. E muitas pessoas que não é ainda provedores, mas querem viver e ter essa experiência de poder estar com o apóstolo, com a apóstola Sol, volta para mim. De poder estar com nossos apóstolos na subida da escada de Jacó, que acontece no mês de julho. O mês 7, o número 7 tem uma força muito grande em cima do 6. Por isso a corrente forte do arcanjo Miguel. Hoje muitas igrejas fracas, que criticaram muitas vezes o apóstolo por estar pregando uma revelação profunda, tão forte, falando sobre o 13, a corrente da sexta-feira, as 13 voltas que Josué deu. Hoje tem muitas igrejas descobrindo que não foram 7. Não foram 7 voltas, porque cada dia dava uma volta, e no 6º dia, Deus ordenou que dasse mais 7, e 7 com 6 dá 13. 13 que eu estou falando não tem nada a ver com política, nada a ver. 13 lembra Jesus e os 12 apóstolos. E todo ano, o povo de Deus em todo o Brasil sai caravana de todos os lugares para poder viver essa experiência profunda com Deus no Monte Manaim, que é o lugar dos grandes milagres de Deus. Eu quero que você entenda isto, porque não adianta só você vir à igreja por vir. Por isso que o profeta, a profetisa explica para você toda sexta-feira como que você faz a corrente. A corrente você faz um pedido para Deus. E durante 13 sextas-feiras você vai receber a prece poderosa, a oração forte, você concentrando no seu pedido, na graça que você quer alcançar. Tem alguns casos que é preciso levar as pessoas a fazer um ato profético. Eu sei que no santuário aqui tem muitos irmãos que têm testemunhos. Se o pastor parar agora e começar a ouvir testemunho, vai ser muitos irmãos que vai contar experiências que tiveram com Deus. Os atos proféticos que são realizados no Monte Manaim, aquilo que você não recebe em igreja nenhuma, no Monte Manaim você recebe. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão, ele estava enfrentando uma luta muito difícil na vida financeira dele, no casamento dele, dentro de casa, muita doença, muita amarração. Ele tinha sonho, tinha vontade de vencer na vida, mas as coisas não estavam andando. E ele começou a corrente na sexta-feira. E nesse processo veio a preparação para a subida da escada de Jacó. Ele recebeu a revelação. Porque o segredo, eu vou falar para você daqui a pouco aonde que está o segredo. Aonde que está o segredo? Pergunta para o seu irmão. Aonde que está o segredo? Hein? Daqui a pouco eu vou falar sobre isto. Mas deixa eu contar o testemunho desse irmão, porque é maravilhoso. Deixa eu contar, porque eu amo ouvir testemunho. Eu ouço muitos testemunhos de cura, de milagre, de conquista. Eu vibro com cada pessoa que chega para mim contando o seu testemunho. E nós temos santuários que tem um sino que na hora que o irmão vai lá e conta um testemunho de uma graça, de uma vitória que ele conquistou, ele vai lá e toca o sino e a igreja glorifica a Deus, porque o nome de Deus
não é glorificado na sua derrota, no seu fracasso, não, mas na sua vitória. E esse irmão recebeu a revelação, procurou o profeta de Deus, e o profeta orientou ele a fazer um sacrifício. Ele pegou o envelope, o profeta estabeleceu para ele o sacrifício, preparou ele que ele fosse na caravana da fé. Ele foi a primeira vez que ele foi, primeiro ato profético que ele fez, depois que ele conheceu o santuário. E aquilo ficou marcado para ele, sabe? Tem coisas que marcam, como aconteceu com Jacó. A visão da escada de Jacó. Quando Jacó, ele viu a visão que ele teve da escada, ele disse: verdadeiramente Deus estava aqui, Deus está aqui, eu não sabia. E ali ele fez um voto a Deus. Mas onde está o segredo? Se você perde esse segredo, às vezes a pessoa vai caminhando, vai vencendo, mas se ela perde a visão, ela perde esse segredo, ela perde tudo que ela conquistou na vida. E você não pode ser um perdedor, uma perdedora, não. Você tem que ser o Davi da sua casa, o Jacó da sua casa, o Israel da sua casa. Então esse irmão foi para o Monte Manaim, entrou na caravana da fé, colocou no altar o sacrifício. E o nosso povo tem prazer de colocar no altar o sacrifício. O que gera o milagre? Pergunta ao seu vizinho que está do seu lado. O que gera o milagre? Sacrifício. O sacrifício gera milagres. E o seu sacrifício no altar, ele clama a Deus pela sua petição. Ele foi numa situação muito ruim, com a vida toda destruída. Creu na força do sacrifício e ele subiu a escada de Jacó até chegar lá em cima, em Moshab Elohim, o centro do poder de Deus, aonde tem os 2 castiçais e a estrela de Davi. Meu Deus, que força, que poder espiritual. Aquele irmão, quando voltou do Monte Manaim, ele já voltou contando testemunho, e todo ano ele sobe a escada de Jacó, porque um ato profético que marcou a vida dele. A vida financeira dele mudou, o casamento dele, a situação financeira dele, a empresa dele, que hoje prosperou, porque ele creu. Quem deu crédito à nossa pregação, diz o Senhor? A este é manifestado o braço forte do Deus Todo-Poderoso. Eu quero mostrar na Bíblia para você. Vamos se colocar de pé, toda a igreja? No livro de Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que fez de Jacó Israel príncipe, é o mesmo Deus que eu creio, que vai fazer de você um príncipe, uma princesa, homens vitoriosos, mulheres vitoriosas, para que você possa glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Mas vamos ver aqui onde que está o segredo. Gênesis capítulo 28, versículo 10 diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. Então ele chegou, não tinha um travesseiro macio, mas tinha uma pedra. Ele pegou uma pedra e colocou aquela pedra como travesseiro, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Pessoas que às vezes colocam a cabeça no travesseiro e não tem sonhos, tem pesadelos, sofrimentos, dores. É aquela pessoa que não consegue dormir, é aquela pessoa ansiosa,
preocupada, e às vezes pelas devidas preocupações ela esquece de buscar a Deus, de conversar com aquele que tem o poder para mudar a história da sua vida, como mudou a história desse homem aqui, que tudo para ele poderia ter dado errado. Se ele acreditasse que iria dar errado, iria dar errado. Mas ele não aceitou aquela derrota. E você não pode aceitar essa derrota na sua vida. Versículo 12. E sonhou: eis uma escada que era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que coisa mais linda! Os anjos de Deus sobem e descem pela escada de Jacó no Monte Manaim. Já ouvi muitos irmãos comentarem. Pessoas que, num ato de fé, sobe cada degrau de joelhos até chegar lá em cima, no alto, no topo do Monte Manaim, junto ao centro do poder de Deus, com muita fé no coração, segurando nas mãos o segredo. Porque o segredo, vou revelar para você, o segredo é a pedra. O segredo é a pedra. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, pode sentar um minutinho, já estou concluindo. No versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será o pó da terra. Estenda-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti a tua semente será bendita todas as famílias da terra. Olha a importância da aliança, porque envolve, a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, sua vida profissional, sua vida financeira. Por isso você não pode desprezar a aliança com Deus. E quando você despreza o sagrado, a pessoa começa a perder na vida. Teve um irmão que ele perdeu essa visão e deixou de renovar a aliança dele com Deus. E um dia ele estava orando com a pedra dele, a pedra de Israel, a pedra branca, essa aqui, está aqui nas minhas mãos. Ele orando, Deus falou para ele: aliança quebrada, renova a sua aliança. Imediatamente ele procurou o profeta do santuário dele e falou: eu preciso renovar a minha aliança, porque tudo que eu tenho, eu conquistei no santuário, através de ter uma aliança forte com Deus, porque o segredo está na pedra. Jesus é a pedra da aliança, a pedra angular. Muito forte essa revelação do Espírito de Deus. Para concluir, Deus fez a promessa para Jacó, e no versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tomar essa terra, porque não te deixareis até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: qual temível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu. Que maravilha, que força, que poder espiritual. Jacó teve um encontro com Deus no meio do deserto. No meio do deserto, seu irmão queria matá-lo, frio, e ali Deus revelou para ele o mistério, o segredo da aliança, da escada. Ele viu a escada, e os anjos de Deus subiam e desciam. E acontece nos nossos dias de hoje essa renovação tão forte da aliança com Deus. O segredo espiritual é a pedra.
Eu quero que você comece hoje a preparar sua pedra. Todos que estão aqui no santuário, fica de pé, todos. Você que já tem a sua pedra de Israel, a pedra de Jacó, você vai falar com o seu profeta. Eu quero ver você no Monte Manaim. Eu quero ver você subindo as escadas, a escada de Jacó, os degraus, né? A escada de Jacó, cada degrau é uma força espiritual, até chegar lá em cima, em Moshab Elohim, e você vai levar a sua pedra junto com você, para receber o santo óleo, para que você possa fazer o ato profético da renovação da aliança. Bispo, eu não tenho. O profeta vai preparar você para você receber a sua pedra, lá no Monte Manaim, e lá você vai voltar para casa com uma aliança muito forte com Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso. Que o Espírito de Deus complete essa palavra no seu coração. Levanta suas mãos aos céus, firma o seu pensamento agora. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor, neste altar hoje, trazendo essa mensagem, esta palavra revelada do Teu Espírito, meu Deus. O segredo espiritual é a pedra. Quando uma pessoa perde, meu Pai, a visão do sagrado, rompe uma aliança, meu Deus, acontece com ela como aconteceu com o rei Asa, que perdeu a visão do sagrado, meu Deus. Eu não quero que nada de mal aconteça na casa, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã de fé. E hoje eu estou aqui passando força para esta pessoa, meu Deus, para que nada possa impedir dela ter força nas mãos para pegar a sua pedra, já preparar espiritualmente, e no mês 7, o mês da aliança, ela vai poder subir a escada de Jacó. Eu vejo os anjos que descem e sobem, trazendo vitória, resposta que esse homem, que essa mulher precisa, Pai, seja na vida financeira, profissional, na empresa, no seu comércio. Tantos testemunhos maravilhosos que nós temos dentro do santuário, e que este ano o Senhor vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, e que toda a igreja diga graças a Deus. Levanta suas mãos e fala comigo: nova aliança. Mais forte, igreja, mais forte, igreja. Nova aliança, nova unção. Segunda vez, nova aliança, nova unção. Terceira vez, bem forte: nova aliança, nova unção. Te vejo na subida da escada de Jacó, e quem sobe a escada de Jacó nunca desce. Um jovem ferido teve uma revelação. Pelo seu próprio irmão perseguido, deitou no chão. Usou como travesseiro uma pedra que escondia o mistério de Deus que sonhos foi revelado. Enquanto Jacó dormia, e quando acordou, Jacó derramou o óleo na pedra. Era uma oferta, era uma oferta. E fez um voto perante a Deus, ao enxergar a grandeza
de ser fiel. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação do reino do céu. O tempo passou e Deus não mudou, pois eu posso subir a escada do Senhor. O tempo passou e Deus não mudou, pois eu posso subir a escada do Senhor. Ei, Manaim, pois eu posso subir até Mojave Elohim. Ei, Manaim, pois eu posso subir até Mojave Elohim. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação do reino do céu. O tempo passou e Deus não mudou, pois eu posso subir a escada do Senhor. O tempo passou e Deus não mudou, pois eu posso subir a escada do Senhor. Ei, Manaim, pois eu posso subir até Mojave Elohim. Ei, Manaim, pois eu posso subir até Mojave Elohim. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação. De Jacó vem Israel, de Jacó vem Israel. Revelação, revelação do reino do céu. Está chegando o dia, está chegando a hora. O Monte Manaim abrirá as suas portas para receber você, para subir a escada de Jacó e renovar a sua aliança com Deus em Mojave Elohim.
Julho é o mês mais sagrado do ano. O número 7 representa a perfeição divina e por isso, neste mês, firmamos uma aliança com o poderoso de Jacó. Diz a palavra de Deus: então levantou-se Jacó de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Gênesis 28:18. Foi o que Jacó fez em Betel, ao ter a visão da escada. Selou sua aliança com Deus, usando uma pedra como símbolo de força e fé. Assim como Deus prosperou Jacó e o tornou uma referência de bênçãos e conquistas, Ele também prosperará você e mudará a sua história. 25 de julho, o dia da subida da escada de Jacó, o dia da aliança com Deus. Aliança com Deus é força, é o que nos sustenta de pé. Monte Manaim, o lugar dos grandes milagres de Deus. Milagres, milagres, milagres. Geisa Alves sofria com inchaço no pescoço. Jacira Cerqueira sofria com perturbações espirituais. Jusileide, liberta de insônia e depressão. Aparecida Luzia, filha estava entre a vida e a morte e foi curada. Reino dos céus, Reino dos céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. Paz e luz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família rica e abundantemente em nome de Jesus. Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço e eu estou falando diretamente do grande santuário em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O santuário está localizado na Alameda Santo Amaro, no número 395, no centro de Santo Amaro, próximo às lojas 100. Na sexta-feira são 5 concentrações fortes que eu realizo aqui no santuário. Oração forte, de batalha espiritual, de guerra espiritual, porque inimigo seu não pode e não vai ficar de pé. Na sexta-feira, às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7 horas da noite. Pessoas que têm chegado aqui no vício, com a vida financeira amarrada, pessoas doentes e que têm recebido do Espírito de Deus a resposta para a sua vida. Como hoje você vai acompanhar o testemunho da Jaqueline, que começou a corrente forte da batalha espiritual em favor da mãe dela. A mãe dela começou com uma alergia no corpo e procurou os médicos, passando pomada e nada resolvia. Nada resolvia. E foi aonde a Jaqueline usou o poder da fé. A mãe dela mora no Maranhão e ela aqui em São Paulo começou a corrente em favor da vida da mãe dela. E no quarto da corrente, a mãe dela ligou para ela dizendo: minha filha, não estou sentindo mais nada, não estou tomando mais remédio, o mal sumiu, desapareceu. Eu não sou contra a medicina, não sou contra a medicina. Deus deu a sabedoria aos médicos. Mas tem pessoas que o problema é de ordem espiritual, é de origem espiritual. E se não houver uma intervenção no mundo espiritual, a pessoa fica ali naquele sofrimento. Era algo espiritual que foi mandado para a vida dela. Mas não era só para causar uma alergia, não.
Aquela alergia era para se agravar. E ali o problema, a saúde, a imunidade daquela mulher, levar ela na pior situação. O coração do ser humano, filhos, é uma terra que ninguém pisa. Eu me lembro de uma senhora que me procurou no santuário e ela comeu uma comida preparada. Quando ela me procurou, eu coloquei ela diante do castiçal sagrado, porque o Espírito Santo, ele revela, ele mostra, nada fica oculto. É por isso que eu faço a revelação espiritual. Pessoas me mandam áudio, data de nascimento, pessoas me procuram pessoalmente aqui no santuário. E se você sente que algo está atrapalhando a sua vida, grava o seu áudio com a data de nascimento, a cidade que você está falando, e eu vou fazer a revelação espiritual. Meu WhatsApp está aqui na tela. É o 11 96018 1065. E diante da luz dos 7 Espíritos de Deus, eu vou fazer a revelação espiritual. E quando eu coloquei aquela filha diante do castiçal, isso Deus me mostrou. Eu vi ali o prato, até a comida que ela tinha comido, que uma vizinha dela levou para ela. Acabou de fazer, preparou e levou para ela comer. E aquela filha inocentemente comeu. E daquele dia em diante, aquela mulher começou a ter uma diarreia constante, todos os dias. E ela foi nos médicos, fez tratamento, fizeram vários exames, colonoscopia, vários exames no intestino, exame de fezes, e nada eles encontravam, porque é espiritual. E aquela mulher, durante mais de 15 anos, sofreu com aquele mal. Para ela sair de casa, filhos, ela tinha que usar fralda, porque de repente vinha aquela vontade, ela não conseguia segurar. E tudo que ensinaram para ela, ela tinha feito, de simpatia, de lugar de esquerda, de tudo que você imaginar, ela tomou, ela fez. Quando ela me assistiu na programação do santuário, ela veio. E o Espírito de Deus me mostrou o trabalho e até a comida que ela havia comido. E eu preparei aquela filha, ela foi no Monte Manaim, para o altar de Elias. O altar de Elias é o altar de quebrar as demandas. Quando uma pessoa, ela passa por uma situação pesada, tem caso que resolve no santuário na corrente, tem caso que não. É por isso que eu atendo pessoa por pessoa em particular. Aquela filha passou pelo altar de Elias e foi desfeito aquele mal. Naquele dia, ela se alimentou normalmente, veio de viagem, de Minas até São Paulo, são 8 horas de viagem, sem sentir nada. Daquele dia em diante, aquela filha ficou curada. E se ela não tivesse sacrificado? E se ela não tivesse colocado o pé no caminho, ter me procurado no santuário? E ela veio de uma outra cidade. Tem uma pessoa que está me acompanhando agora. Você sabe que fizeram trabalho contra você. Você já foi em muitos lugares. Estou falando com você. E nada resolveu. Aí você fala assim, nossa, mas é distante para mim chegar até a profetisa Cristian Lourenço. E eu digo para você, tem preço a sua vida? Porque esse mal está consumindo você aos poucos. Então faça como aquela filha, coloca seu pé no caminho e venha ao meu encontro aqui no santuário. Eu vou preparar você, porque no mês 7 nós vamos estar no Monte Manaim. Tem pessoa que tem que fazer quebra de demanda, quebra de maldição. E vamos ter também o ato profético da subida da escada de Jacó. TV Reino, por favor, coloque as imagens. Uma pessoa não sobe a escada de Jacó somente por causa da vida financeira, não. Aquela filha que estava com aquele problema no intestino, ela tinha a condição financeira boa, mas estava gastando tudo nos médicos sem ter resultado. E ela recebeu o ato profético forte, quebrou o mal no altar de Elias e ela subiu a escada de Jacó para nunca mais descer na vida. Essa escada é para aquela mãe que não aguenta mais ver o filho num relacionamento infeliz. Essa escada é para aquela pessoa que está vendo a empresa indo à falência e já foi para um lado, foi para o outro e nada resolveu. A subida dessa escada, cada degrau que você sobe, vai deixando para trás os sofrimentos vividos.
é muito forte. Só de olhar para essas imagens o corpo chega a arrepiar, porque é um lugar de força, de poder espiritual. Pode voltar para mim, por favor? E eu digo a você que a caravana da fé vai sair aqui do Santuário de Santa Mária. E eu vou levar você até lá. E eu tenho certeza que você irá voltar de Manaim contando o testemunho da sua vitória. O WhatsApp está aqui na tela, é o 11 9 6018 1065. 11 9 6018 1065. Acompanhe comigo agora o testemunho da Jaqueline. Olha o que acontece quando a pessoa me procura aqui no santuário. Milagres, milagres, milagres. Pra quem não te conhece, qual é o seu nome? Meu nome é Jaqueline. Conta pros irmãos qual foi a bênção alcançada. A bênção alcançada foi da minha mãe. Entrou o mês de junho, a minha mãe começou a aparecer umas coceiras no corpo dela inteiro. E aí eu liguei para ela, até então não estava sabendo. Aí eu liguei para ela, aí a menina que ajuda ela lá, né, falou assim, sua mãe está no hospital. Aí eu falei assim, quando que ela vai chegar? Que hora que ela vai chegar mais ou menos? Ela disse, acho que lá para 1h ela está em casa. E justamente mesmo 1h eu liguei para ela, eu estava aqui na igreja, liguei para ela, aí minha mãe tinha chegado. Aí minha mãe é apavorada. Aí chegou, falei com ela, aí ela falou assim, minha filha, acho que dessa vez você tem que vir embora. Aí eu só na minha mente, tá amarrado. Aí eu disse, e aí foi o que aconteceu? Minha filha, eu tô com as coceiras no meu corpo, não tô dormindo, passo a noite inteira me coçando. Quando é de manhã eu troco todos os lençóis e essa coceira não para. E eu já tô tomando remédio e o médico passou a pomada, mas não tá tendo resultado. Eu disse, mãe, embora eu não vou não, já vou ser bem sincera para a senhora. Eu não vou aí porque não tem o santuário e eu vou começar uma corrente. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela foi curada. Eu estou no quarto ela, irmão. Glória a Deus. Olha como é que o nosso Deus é poderoso. A mãe dela mora lá no Maranhão. Ela falou, minha filha, você vai ter que vir pra cá pra cuidar de mim. Mas lá não tem santuário. Você o quê, meu Deus? Eu vou ficar fora da igreja? Não vou não. Isso é espiritual. Eu vou resolver no mundo espiritual. Pra que tem a corrente da sexta-feira? Pra que tem um arcanjo Miguel? Pra guerrear em nosso favor. E ela começou a corrente. No quarto da corrente, a sua mãe já está curada para a glória de Deus. Já está curada. Ontem eu falei com ela de noite, eu falei, amanhã eu vou dar o testemunho. A vitória. A vitória. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá. Bate o sino da vitória. Bata a palma, santuário. Glória a Deus. Ação de fé forte. Ação de fé vence a morte. Ação de fé muda a sorte de qualquer um que acredita no poder de Jeová. A sorte vem pra quem acreditar. Bendita a hora que a Jaqueline encontrou o santuário. Está aí a prova viva do que acontece quando a pessoa coloca o pé no caminho. Contra fatos, não há argumentos. O santuário é a porta que o Espírito de Deus abriu para você lutar, vencer e ser feliz. Qual é o seu problema? Qual é o seu sofrimento? Qual sonho que você tem que diante dos olhos humanos é impossível de se realizar? Conte para mim. Conte. E eu digo para você que o meu Deus é grande, é vivo, é poderoso. Ele vai realizar os seus sonhos. Mês 7, vamos subir a escada de Jacó. Vamos estar no Monte Manaim. Não aceite mais viver deste sofrimento. Da mesma forma que Deus operou aí, na vida da mãe da Jaqueline. Os médicos não deu jeito não, porque era espiritual. Mas aqui no santuário, quando a espada é levantada, inimigo seu não pode e não fica de pé. Coloca seu pé no caminho. Eu sou a profetisa Cristiane Lourenço e eu vou entrar na sua batalha espiritual.
No mundo espiritual não existe empate. Ou você se posiciona para vencer, ou dá espaço para o inimigo avançar. Não permita que os inimigos espirituais roubem a sua alegria, a sua paz, a sua saúde, a sua prosperidade e a felicidade na sua vida sentimental. É tempo de tomar uma atitude de fé, se posicionar no mundo espiritual e derrubar todo o mal que se levanta contra você e sua família. Diz a palavra de Deus: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Corrente forte do Arcanjo Miguel. Todo vício, amarração financeira, ataque espiritual, doença mandada, inveja e todo o embaraço do diabo que estiver agindo contra a sua vida, não resistirão ao poder da espada de fogo do Arcanjo Miguel. Nesta sexta-feira, você não pode perder. Procure um santuário Reino dos Céus mais próximo de você e participe da corrente forte de batalha espiritual. Às 7 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. No mundo espiritual, vence quem é mais forte. Atenção para os endereços dos santuários Reino dos Céus. Em São Paulo, capital, na Avenida Celso Garcia, 14, Brás, ao lado da Previdência Social. Carmo. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Avenida 7 de Setembro, 599, Costa em Campinas, na Rua Marechal Deodoro, 1082, Centro. Em Vitória, Espírito Santo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 300, Mário Cipreste, em frente ao Parque Tancredão. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Varginha 215, Floresta, bairro Colégio Batista. Em Salvador, Bahia, na Ladeira da Saúde 16, Baixa dos Sapateiros. Reino dos Céus, uma igreja forte. Milagres. Milagres, milagres. Neuza, curada de osteoporose. Moisés de Souza, sofria com bursite no cotovelo. João Gabriel, sofreu por mais de 40 anos com pressão alta. Joana Angélica, liberta de perturbações espirituais. Reino dos Céus, Reino dos Céus. Uma igreja forte. Uma igreja forte. E assim nós chegamos aos momentos finais do nosso programa de hoje, a prece poderosa da meia-noite. A nossa programação continua 24 horas no ar, ao vivo, no YouTube da Igreja Reino dos Céus. Acesse o nosso canal e se inscreva no nosso canal e seja membro da Igreja Reino dos Céus no YouTube. E também nas redes sociais e no YouTube do Apóstolo Adelino de Carvalho, da Apóstola Sol Daniela Carvalho, as orações poderosas
e as revelações fortes do Espírito de Deus através do apóstolo e da apóstola para você. Então, na rede social, no YouTube do apóstolo Adelino de Carvalho e da apóstola Sol Daniela Carvalho. Me siga nas minhas redes sociais, Bispo Rodrigo de Carvalho. Todos os dias uma palavra revelada do Espírito de Deus para abençoar a sua vida. Você que tem sido abençoado através do nosso programa e deseja semear nesta obra, através do seu dízimo, da sua oferta, atenção para as contas do santuário e do altar do Monte Manaim para você entregar o seu dízimo e dar a sua oferta nesta obra forte da revelação. Não deixe esta programação sair do ar. Seja um provedor do santuário. Faça seu depósito ou transferência nas seguintes contas: Caixa Econômica, agência 1746, conta 2527, dígito 9, operação 003. Banco Itaú, agência 3179, conta 34233, dígito 6. Banco Bradesco, agência 0054, conta 10514, dígito 7. Aponte a câmera do celular para o QR Code e dê sua oferta. Chave Pix CNPJ 2813740000149. Depois que você fizer o depósito ou o Pix ou a transferência bancária para o santuário ou para o altar do Monte Manaim, pegue o comprovante e mande esse comprovante para mim, para ser consagrado no altar de Deus. O que é consagrado é sagrado, pertence a Deus. Mande o seu nome, a sua cidade, a sua data de nascimento e nós vamos incluir o seu nome, o nome da sua família no livro da oração do Monte Manaim. Atenção para os telefones para que você envie o comprovante do dízimo, da oferta que vai ser consagrado no altar de Deus. Envie a foto do comprovante para o WhatsApp 11 99235 9476. Eu vou consagrar e ministrar sobre a sua vida a bênção da prosperidade, que é a bênção de Jeová Jiré, o Deus dono do ouro e da prata, realizador de sonhos. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus, e que você tenha um dia vitorioso e abençoado, na certeza que você não está só. Deus está com você e abaixo de Deus eu estou aqui junto com você e não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o seu testemunho de fé. Paz e luz! Vamos juntos! Já somos 80 mil inscritos no YouTube da Igreja Reino dos Céus. São milhares de vidas sendo alcançadas, restauradas e impactadas pelo poder de Deus todos os dias. E é apenas o começo, pois o Reino dos Céus não para de crescer. Acesse youtube.com/TV Reino, inscreva-se, compartilhe e continue sendo muito abençoado através da nossa programação 24 horas. Igreja Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo.